Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 3º domingo da Quaresma. E aprofundando o tempo quaresmal que a igreja nos oferece para um profundo momento de revisão de vida, contando com os instrumentos da oração, da esmola, a caridade e o jejum. Os evangelhos vão também nos ajudando em cenas muito importantes da vida do Senhor a de fato revisarmos a nossa vida de batizados e recordar que a nossa vida é um contínuo exercício de conformidade à pessoa de Jesus. Sermos mais como ele, a seu exemplo. Já perpassamos o deserto, o Monte da Transfiguração e agora, segundo a linguagem do evangelista João, o grande sinal do Templo de Jerusalém. João coloca no seu evangelho 2 grandes sinais no início. Primeiro, bodas de Caná, e depois este trecho em que Jesus purifica o templo. Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele é considerado, a partir deste sinal e à luz do mistério pascal de sua morte e ressurreição, o novo templo de Jerusalém. É importante entender de que a festa da Páscoa dos judeus era a festa da libertação do Egito, uma festa da liberdade. Quando Jesus chega ao templo para a festividade da Páscoa, o que ele encontra não são sinais de liberdade, mas sim de submissão, de abuso, pois aquele ambiente sagrado em que os judeus iam para manifestar a sua fé para com Deus, se tornou ambiente de negócio, de usurpação, de corrupção. Muitos sacrifícios eram realizados e o átrio do templo virava quase que uma estrebaria, um estábulo, cheio de animais para os sacrifícios que eram vendidos ali. As pessoas não tinham como trazer de longe, era muito complicado. O condicionamento da moeda, os judeus tinham que trocar no templo apenas moedas judaicas, não moedas romanas. Uma série de problemas que existiam ali. E por isso que Jesus realiza esse ato simbólico de derrubar mesas, hiperbolicamente, exageradamente diz que expulsou todos do templo, mas foi um ato muito importante, que certamente colocou Jesus no radar das lideranças da época, colocando numa linha histórica que no próximo ano, na próxima Páscoa, naquele contexto, Jesus estaria sendo morto, pois ele infringiu algo muito grave no coração da religião daquela época. Perdeu-se a noção do essencial. A festa da libertação se tornou uma festa da promiscuidade, da corrupção, dos abusos. E por isso que Jesus depois, quando é indagado sobre que sinal ele realiza para poder fazer aquilo dentro do templo, ele diz: podeis destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo.
Por quê? Porque, à luz do mistério pascal, Jesus ali se apresenta como novo templo. É ele o mediador entre nós, batizados no seu nome, e Deus. E por isso é preciso lutar na Quaresma para que possamos ser cada vez mais livres, não escravos. E aqui as submissões de diversos tipos devem ser pensadas e refletidas por nós, para pensarmos o quanto internamente somos escravos de algo, de alguém, e quanto externamente também às vezes podemos estar numa situação dessas, ou sendo para outros objeto de diminuição da liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não sejamos então, queridos irmãos e irmãs, cristãos rubricistas, cumpridores apenas de normas, que esquecem a essência do Evangelho, que é a própria pessoa de Jesus. Manter a liberdade, lutar pela liberdade, é viver uma vida distante do mal e sempre em chave de protesto contra tudo aquilo que vem diminuir a liberdade, a dignidade da vida das pessoas que nos rodeiam. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos, à luz do mistério pascal que nos motiva nesta Quaresma a estas preparações, refletir o quanto internamente e externamente eu sou livre, o quanto internamente e externamente eu sou também um agente da liberdade, para encontrar em Cristo, na relação com o Pai, o caminho da santidade. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.